Saudações a todos. Vamos retomar então algumas características das obsessões que estávamos buscando no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, em que nós vimos ali determinados detalhes, determinadas situações que nos foram trazidas, analisadas por ele, né? E vamos ver agora obsessão infantil. Lembrando que o Manuel Filomeno de Miranda lidou com a obsessão e com os trabalhos de desobsessão por muito tempo. E ele especializou-se muito nesse tipo de distúrbio, né? Nesses conflitos obsessivos pelos quais podemos nos enveredar, né? Se não houver muito cuidado, muito direcionamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, sem pensarmos então naquelas obsessões mais ferrenhas, até que chegam a casos muito mais graves, né? Mas para hoje nós vamos ver obsessão infantil, porque é muito comum a criança já apresentar quadros obsessivos que devem ser percebidos pelos pais para que busquem ali o encaminhamento necessário para que se melhore, erradique ou que pelo menos atenue esses quadros, né? Então vamos ver o que ele nos traz. Dentre as graves perturbações de origem espiritual, a que afeta a infância apresenta-se mais constrangedora e terrivelmente dolorosa. A infância é o período de recomeço que inspira ternura, ao mesmo tempo que desperta o desejo de proteção em natural defesa da sua fragilidade. Então, a infância abençoada, né, na Terra, em que há aquele retorno desses espíritos que são designados por Deus para que venham compor ali aqueles que estarão bem próximos a nós, né, compondo ali a família, uns como pais, outros como os irmãos, enfim, e vamos compondo a família e a infância, esse período abençoado em que o espírito ainda se recorda de muitas coisas vivenciadas no plano espiritual. Daí a importância de se encaminhar, de se conduzir, de não se perder esses anos tão importantes da infância, em que o espírito retorna e enquanto naquele corpo ainda em desenvolvimento, justamente por esses anos de infância que aqui na Terra nós temos, ele está muito mais aberto às orientações, né? À educação. Então, é o momento do encaminhamento, é o melhor momento, porque isso pode se dar durante a vida, mas o melhor momento é a infância e não pode ser desperdiçado, né? Ao mesmo tempo, é o momento também que pode aflorar determinados sentimentos, daí a necessidade de um encaminhamento adequado. Então ele continua: a criança, na sua atual inexperiência, proporciona alegria, ressumando encantamento e bem-estar. E essa alegria da criança, nesse período da infância, é muito bem-vinda, porque aqueles pais, mesmo que eles estejam ali trazendo para o seio da vida deles um espírito com quem já tiveram dificuldades no passado, mas ele retorna como um bebezinho, né? Então aquele encantamento da criança já é um tempo muito especial para que esse pai ame ou até aprenda a amar, dependendo do que ocorreu lá atrás, né? Ou até aprenda a amar aquele serzinho que está tão frágil em seus braços. Então, a infância na Terra é um período abençoado e necessário. Em mundos adiantados, em que já não existe o mal, né?
nós vemos que a infância é muito curta, é um tempo bem rápido de desenvolvimento dos órgãos que se dá num tempo muito menor. Por quê? Porque não há necessidade desse período um pouco mais extenso que temos aqui, né? Então, são as necessidades. Sob esse ponto de vista, aliás, Jesus tomou a infância, né, como modelo de pureza, de inocência, referindo-se naturalmente ao sono momentâneo que experimenta o espírito sob o anestésico da reencarnação. Sob esse ponto de vista, trata-se de um ser com múltiplas realizações em outras investiduras carnais, que retorna para recomeçar, reparar, aprender, conquistar a vida. Como consequência, os atos reprocháveis e indignos, os dramas gerados e os crimes praticados, os valores de enobrecimento, as aquisições relevantes prosseguem, pesando na economia evolutiva do espírito em processo de crescimento que reinicia o curso que a morte interrompeu anteriormente, mantendo, porém, a carga desses compromissos positivos e negativos. Então, os dramas gerados, os crimes praticados e também os valores, né? Tudo volta com aquele espírito reencarnante e faz parte ali da sua personalidade. Adormecida a memória na névoa carnal, então é um período de preparo para esse espírito. Se ele já adentrasse dentro das nossas condições, que ainda devemos e estamos no mundo de provas e expiações, em transição para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, portanto, ainda com muitas e muitas dificuldades, ainda vivendo muito mais César do que Cristo, né? Portanto, a infância é muito importante, por isso que a memória vem adormecida na névoa carnal, né? Eu disse há pouco que a recordação está mais presente na infância, recordações de coisas básicas, né? Nós temos relatos, cada um conhece um relato, né? De uma criança que, quando chorava à noite, chamava pelos pais, ou pela mãe, ou pelo pai, né? E quando vinha ali o pai ou a mãe, não me lembro agora ali da situação, a criança dizia: não, não, eu quero meu pai, ou então, eu quero a minha mãe, porque não reconhecia naquele que estava ali, quando ela voltava ao corpo ali chorando, ela não reconhecia os pais daquela encarnação, por estar muito vivo ainda determinadas lembranças, né? Mas mesmo assim, é uma lembrança sutil, em alguns casos até mais perceptível, mas é sutil, não se lembra de detalhes, é um sentimento, né? Por quê? A encarnação, ela traz justamente essa bênção do esquecimento para que consigamos dar conta junto a todos aqueles que a vida coloca no nosso caminho. Então, adormecida a memória na névoa carnal, não se dissipou a responsabilidade dos erros que atraem magneticamente aqueles espíritos que lhe padeceram as diatribes e as injunções desrespeitosas. Igualmente equivocados, permanecendo na erraticidade inferior, mantém os desvistosos propósitos de desforço, que é vingança, né? Da cobrança tormentosa, envergando a indumentária moral de verdugos que se comprazem em impor as suas tenazes de perversidade, dando prosseguimento às obsessões. Então, aqueles que já se encontravam emaranhados em obsessões, né? Ligados a mentes que perseguiam, num processo de vingança, e retorna a um corpo carnal, tendo a proteção do corpo carnal,
né, que é sempre uma proteção, estavam lá em situações dificílimas no plano espiritual, reencarnam, têm a bênção do esquecimento, portanto, mais possibilidades de melhorar o seu campo mental, diminuindo a ação desses espíritos que lhe perseguiam no plano espiritual. Mas o que acaba acontecendo é que esses espíritos identificam pelo padrão vibratório, por essa ligação que se fez por situações vividas no passado, por essa ligação, o encarnado é identificado. Mesmo naquele corpinho, ele é identificado e pode já dar um início a uma continuidade de uma obsessão que já estava instalada. Da infância, porque destituídos das autodefesas que a prece e a vigilância, as boas ações e o arrependimento propiciam, permanece, no entanto, o apoio dos benfeitores e guias espirituais que se submetem às leis de causa e efeito, acompanhando os processos reparadores e interferindo somente quando as circunstâncias assim o permitirem. Então, os benfeitores amigos, eles têm um raio de ação para proteger aquela criança até o ponto que eles podem interferir, porque essa criança, ela não tem a bênção da prece feita por ela, a bênção da meditação, a bênção do arrependimento no imo do coração e a busca da mudança. Ela não tem isso ainda dentro dela por ser uma criança, mas ela tem uma proteção daqueles que, obedecendo ali às leis de causa e efeito, acompanham esses processos, mas dentro das leis de causa e efeito, ou seja, só agindo dentro do que lhes é possível. Né? Entendamos bem isso. De início, pela lei, do que é permitido pela lei que vem de Deus. Né? De início, esses adversários desencarnados acompanham a criança e se apresentam espiritualmente no momento do parcial desprendimento pelo sono, fazendo-a recordar os crimes, ante o que recua para o corpo sob pesadelos terríveis, aos gritos e tremores que irão instalando as fixações doentias, através das quais as futuras agressões se tornam obsessões cruéis. Então, é importante ali essa atenção dos pais, ao colocar a criança para adormecer, né, à noite, ali quando ela vai fazer aquele sono mais longo, fazer junto dela, independente dela estar acordada ou não, porque não é o bebezinho que vai ouvir, é o espírito que encarnou naquele corpinho. Então, é importante que se faça o trecho de uma leitura do Evangelho, uma página confortadora, né, esclarecedora e sempre preparar essa criança para o sono através dessa leitura, desse carinho, dessa vibração de amor emanada. Essa vibração, essa leitura, esse amor acaba por alcançar a esses espíritos que estão aguardando o desprendimento desta alma, né, para poder insuflar neles ali as recordações das situações que eles criaram no passado, para que eles retornem ao corpo sentindo-se culpados e com isso, então, atrapalhando a sua desenvoltura, né, atrapalhando ali aquela alegria tão especial, tão peculiar na criança. Embora o cérebro infantil não registre os fatos evocados espírito a espírito, distúrbios nervosos se instalam, abalando os equipamentos delicados da usina mental, favorecendo o campo a fim de que se instalem processos de alucinação, de vampirismo, de subjugação. Nesse período ocorrem as incorporações, que além de danosas ao psiquismo infantil, também abalam a estrutura orgânica,
facultando campo à instalação de diversas enfermidades. A criança obsediada apresenta comportamento doentio, incontrolável, variando desde os estados depressivos e de inapetência aos de agressividade e violência, mordendo, golpeando, arrebentando tudo e tentando autodestruir-se. A sanha do adversário, ao invés de ser aplacada ante o sofrimento do seu antigo inimigo, mais aumenta, sentindo-se dominador na situação vexatória. É evidente que os pais e demais familiares que padecem da injunção aflitiva estão incursos na problemática que ora defrontam os seus efeitos, convidados à reparação pessoal e ao socorro daquele que se encontra em maior envolvimento, portanto com a dívida mais pesada. Então, excetuando-se aquelas encarnações feitas por amor, por desprendimento, em que alguém possa rogar a Deus a oportunidade de estar junto de um espírito que traga ali grandes lutas, a grande maioria está junto dessas grandes lutas porque fez parte das situações, dos dramas vividos lá atrás. E trazemos então essa responsabilidade, né? Faz-se necessária a paciência evangélica revestida de amor para com ambos os litigantes, orando-se pelo perseguidor, assim como pelo perseguido, envolvendo-os em ondas de ternura que impedem as vibrações viciosas que danificam o equilíbrio do paciente. Por outro lado, os novos algozes tentam esgotar as energias daqueles que protegem as suas vítimas. Tomarmos muito cuidado para não nos cansarmos, não nos irritarmos, porque essa atuação vai para aqueles que estão buscando ajudar. Então, muitas vezes, há até uma rejeição, aquele filho, porque estamos vendo as crianças, né? Então, aquele filho rejeita aqueles pais, muito por influência destes que não querem que esses pais manifestem amor, sentindo-se ali magoados, cansados, com essa ingratidão, digamos, né? Mas não nos esqueçamos que pode estar um quadro muito doloroso por trás de tudo isso. Então, quando aquela criança estiver mais ali com aquele olhar penetrante de ódio em relação a nós, em relação àquele pai, àquela mãe, é a hora de aconchegarmos. Neste quadro tormentoso de obsessão, por outro lado, os novos algozes tentam esgotar as energias daqueles que protegem as suas vítimas, irritando-os, provocando reações inesperadas e grosseiras em relação ao enfermo da alma, de modo a desanimá-los. Nesse quadro tormentoso de obsessão, a bioenergia desempenha uma função terapêutica relevante por envolver o doente em vibrações de bem-estar, de harmonia, que impedem as descargas magnéticas perniciosas de os alcançar. A constância que o amor oferece e a confiança em Deus geram uma psicosfera protetora, diluindo as correntes vibratórias destrutivas e, por fim, alcançando os antagonistas espirituais que terminam rendendo-se à compaixão e à misericórdia. Concomitantemente, o diálogo com os perseguidores nas reuniões especializadas proporciona-lhes esclarecimentos libertadores e contribuição valiosa para que recobrem a paz que lhes faz falta. Diante da criança enferma, apresentando variadas patologias, deve-se pensar na lei de retorno, sem dúvida, que nela imprime os quesitos genéticos propiciadores da reparação dos erros cometidos, mas também a presença dos espíritos em dificuldades morais, insistindo nos propósitos de darem curso às obsessões de longo prazo e de consequências imprevisíveis. Está sendo dito aqui que o olhar para o acolhimento, o atendimento
nas situações genéticas que se imprime nesse corpo, né, nesse quadro psíquico, oriundas desse passado, que se dê esse tratamento médico adequado, né, dentro das diversas categorias dessas situações, com as medicações compatíveis, mas que também se reconheça ali a presença desses cobradores do passado. Vigilância e amor, disciplina e bondade devem constituir, entre outras diretrizes de convivência com a infância, as melhores terapêuticas de socorro espiritual e moral. Não nos esqueçamos que é vigilância e amor, disciplina e bondade, porque muitas vezes, quando temos alguém mais frágil ali nos nossos lares, né, acabamos por não educá-lo, não lhe passando disciplina. Estejamos muito atentos a isso. Por fim, como a função do renascimento carnal não é o de sofrimento, mas de educação e de renovação moral, todos aqueles que se encontram endividados perante os divinos códigos recebem equipamentos espirituais para a reparação e a autoiluminação. Ou seja, todos reencarnamos com condições da busca da melhoria. Fiquem essas reflexões, esse aprendizado, que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Diálogo dos Vivos, um livro que tem várias mensagens, e aqui a gente vai ver se chama Recanto de Paz, que é uma mensagem de Emmanuel. Aliás, é uma mensagem bastante propícia aí para os dias em que temos vivido, né? Onde há aí uma vibração muitas vezes difícil, né? A gente percebe aí em função do cenário até político, quantas pessoas se agredindo, né? Quantos familiares que agora no Natal não devem se reencontrar, né? Pelo menos algumas pessoas, em função aí das divergências, né? Então é um momento bastante delicado, bastante importante, para que haja ali sempre o respeito, para que haja sempre o cuidado, ainda que as pessoas tenham opiniões absolutamente diferentes das nossas, mas sempre ali o respeito, né? Sempre o cuidado com aquilo com cada um pensa, né? Cada um tem as suas escolhas, baseados ali nos seus valores, na sua experiência de vida, naquilo que lhe aconteceu. Então, como diz um autor, é hora de valorizar as convergências e não realçar as divergências. Vejam, valorizar as convergências e não realçar as divergências. Então tem sido dias aí de um verdadeiro teste, né, para que nós não entremos ali numa vibração difícil, de raiva, de ódio até em alguns casos. Por isso aqui eu acho que esse texto, Recanto de Paz, nos leva a refletir que desejamos a paz ali a todo mundo, que desejamos a paz na nossa vida, mas o que temos feito para cultivarmos a paz dentro de cada um de nós? Quais são os pensamentos que habitam a nossa mente? Acima de tudo, quais são os pensamentos que se exteriorizam da nossa alma, né? Aquilo que a gente pensa é o reflexo daquilo que nós sentimos, daquilo que se passa dentro de nós. Então ele diz, Emmanuel nos diz: a quem pergunte como servir a causa da paz, semelhante tarefa não será privativa daqueles que se encarregam da direção do mundo? A paz no mundo, no entanto, é a soma de todos os esforços das criaturas nos domínios da pacificação. Reflitamos nisso e atendamos a nossa parte, quanto se nos faça possível. Deixe que a fonte de amor se desate do coração. Acende no cérebro a luz do pensamento reto. Transforma o trabalho de cada dia num cântico de bênçãos. Interessante esse ponto, transformar o trabalho num cântico de bênçãos. Quantas vezes encaramos o trabalho como uma obrigação, como uma coisa maçante, né?
própria expressão, o trabalho dá trabalho, mas quando nós nos vemos privados ali de trabalhar por uma limitação física, por um problema familiar, né, por tantos outros motivos, o desemprego, nós percebemos o quanto é bom trabalharmos, o quanto é bom acordarmos de manhã. Falando do desemprego, aquela frase que diz que é melhor trabalharmos num dia de chuva do que entregarmos um currículo num dia de sol. Então encaremos o trabalho não só como uma obrigação, mas como uma bênção, como uma oportunidade que Deus nos dá, que a vida nos dá de aprendizados, de convivência, do sustento ali da nossa família. A gente vai falar só alguns pontos, não todos, em função do tempo. Ele diz: respeita o tipo de existência que os outros escolheram para si mesmos, como desejas que a tua própria vida seja respeitada. Então, como falamos agora há pouco, respeita a existência que cada um escolheu para si. Porque nós falamos, eu jamais tomaria essa atitude, eu jamais tomaria essa decisão, eu sou absolutamente contra o modo de vida dessa pessoa, mas cada um é livre, cada um tem seus princípios, cada um tem seus valores, e ninguém pode garantir, se estivéssemos na mesma situação, tendo o mesmo histórico de vida, se não tomaríamos a mesma decisão, ou decisão até piores daquilo que nós julgamos. Que julgamos que seja incorreto, porque às vezes também o que é correto e incorreto passa muito mais pela nossa percepção do que de fato ali é uma coisa que seja errada. Então, assim como nós gostamos que os outros nos respeitem as nossas escolhas, eles nos convidam a respeitar o tipo de existência que os outros escolheram para si mesmos. Ergue em ti um sinal vermelho para os comentários infelizes. Olha que imagem interessante. Ergue em ti um sinal vermelho para os comentários infelizes. Então, quando pensarmos ali em fazer um comentário infeliz, é como se imaginássemos até um farol de trânsito com um sinal vermelho falando: para, avalia, pensa se isso de alguma maneira é verdadeiro, se isso é útil, se isso vai trazer algum benefício. E nós temos esse hábito ainda muito infeliz, os comentários também infelizes, comentários às vezes maliciosos, maldosos, baseados ali em julgamento e nem sempre em fatos, de críticas ali, destrutiva. Então por isso ele nos convida, ergue um sinal vermelho, ou seja, cria um mecanismo que acenda ali uma luz vermelha quando percebemos um comentário ali depreciativo em relação a alguém ou alguma situação. Porque, novamente dizemos, vivemos em tempos difíceis, que precisamos ali de palavras positivas, palavras de estímulo. Não era ali viver num mundo de Alice, não é viver num mundo imaginário, mas temos o equilíbrio. É natural que em alguns momentos falemos de situações difíceis, é natural que em alguns momentos certas situações precisam ser debatidas, discutidas, mas há muitas situações em que fazemos comentários que são absolutamente desnecessários, que são improdutivos, que não agregam nada ali naquela conversa na qual nós estamos inseridos. Hospitaliza agressores e maldizentes em tua clínica de orações. Vejam, essa expressão hospitalizar agressores é aqueles que falam mal de nós nas nossas orações. Essa expressão hospitalizar ela é bem propícia porque todos nós que falamos mal de alguém, que agredimos, ou quando nós somos agredidos e revidamos, todos somos doentes, todos precisamos de um hospital verdadeiramente. Hospital no sentido do recolhimento, do tratamento, do reajustamento. Então lembremos aquilo que o Evangelho fala: orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que a gente não entre ali na mesma sintonia, não entre na mesma vibração, porque se atacamos também, se revidamos, qual é a nossa condição moral? Se nos machuca tanto um ataque de alguém, se desejamos o mal para o outro, nós estamos agindo na mesma sintonia, da mesma forma, da mesma maneira. Então na prece,
ela nos ajuda a controlar esses nossos impulsos, né? E orando pelo outro é um ato de caridade. Podemos perguntar, mas isso não é hipocrisia? No início, né? Porque a prece ela vai nos preparando mentalmente para que um dia nós tenhamos então essa condição dali de ter essa reconciliação, de ter esse sentimento mais nobre que é o do perdão. Mas se nós não começarmos, não tentarmos, se não prepararmos o terreno, isso não acontece. Sem falar os inúmeros benefícios da prece, né, que nos traz ali a paz, quantas doenças seriam evitadas, né, se permanecêssemos ali ligados a Deus, não desejando mal a ninguém, não revidando. Por isso ele nos diz: hospitaliza agressores e maldizentes em tua clínica de orações. Não desperdices a riqueza do tempo comprando remorso com queixas inúteis. Então o arrependimento ele é sempre importante, temos sempre aprendido isso. Mas muito cuidado com o remorso que destrói, que paralisa, né? Porque ele fala que não desperdices o tempo comprando remorso com queixas inúteis. Não adianta ficar ali olhando o tempo todo para trás. É como se alguém estivesse dirigindo, e ao invés de olhar para frente, ele ficasse preso ali à imagem do retrovisor. Ele vai bater o carro inevitavelmente. Então, quantas vezes é importante olharmos para o passado como aprendizado para que não repitamos os mesmos erros, mas nós não podemos perder tempo com queixas, com lamentações, com desespero, com a revolta contra a vida. Quantas vezes a revolta contra nós mesmos, o próprio automartírio, a auto-obsessão, que não nos ajudam em nada. Então nós temos que olhar para o passado, mas como experiências que sejam alavancas que nos movem para frente. Veste a armadura da paciência para que consigas agir e reagir construtivamente onde te encontres. Então, porque quando perdemos a paciência, nós não agimos, nós só reagimos. E aqui ele fala: veste essa armadura da paciência para que possas agir e reagir, mas construtivamente. Quantos danos, quantos traumas, né? Quantas perdas acontecem na vida pela nossa falta de paciência, paciência com a vida, paciência com o outro, paciência com nós mesmos, em que tomamos decisões e atitudes precipitadas, das quais podemos nos arrepender amargamente depois. Então peçamos a Deus que nos dê essa lucidez, que nos dê a serenidade, sobretudo quando estivermos diante de decisões mais complexas, mais difíceis, para que tenhamos ali a calma e o equilíbrio na tomada das decisões que sejam as mais sensatas, as mais coerentes. Instala a boa palavra nas estruturas verbais que te manifestam. Ouve com atenção, aguardando sem pressa a tua vez de falar. E que arte é essa de ouvirmos com atenção aquilo que nos falam, né? De prestarmos atenção, né? Sem pressa de falar. Porque é muito comum alguém falar alguma coisa, nós já estamos preparando a nossa defesa, nós interrompemos, nós não deixamos que a pessoa se expresse. E talvez se ouvíssemos tudo aquilo que ela tem a falar, nós tiraremos uma outra conclusão. Às vezes a pessoa está falando alguma coisa ali que nos desagrada, mas pode ser ali um momento de raiva, de angústia, um momento de desequilíbrio, talvez seja até mais um desabafo do que propriamente ali aquilo que julgamos ser totalmente inadequado. Então é um convite aqui então para que nós aprendamos a ouvir, mas a ouvir com atenção, a prestar atenção naqueles que nos falam e aguardar ali sem pressa de falar, sem pressa de interromper, né, aquilo que está sendo dito. Talvez seja muito importante para aquela pessoa, aquele desabafo, ainda que não seja aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Aceita os outros tais quais são, sem o propósito de corrigi-los ou aperfeiçoá-los à força.
aceitar os outros quais são, assim como há tantos que precisam nos aceitar com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, né? Assim como os espíritos ali mais evoluídos, eles têm uma paciência grande conosco, né? Nós temos que também aceitar os outros como são, sem querer corrigi-los à força, porque tudo tem a seu tempo. Há coisas que nós não podemos mudar no outro, né? Nós podemos mudar em nós mesmos, né? Há coisas que só o tempo vai ali recolocando tudo no seu devido lugar. Então não queremos mudar a ninguém à força, corrigi-los à força. Claro, podemos ajudar quando tivermos a liberdade ali, encontrarmos um espaço para fazer alguma sugestão. Mas no final das contas, cada um ali decide sobre si mesmo, cada um faz ali as suas próprias escolhas. Aprende com modéstia, ensina sem exigência. Tenhamos a humildade de reconhecermos que há muito que nós não sabemos, que há muito que nós não conhecemos, que há muito que temos ainda que aprender e perceber. Da mesma maneira ele fala, ensina sem exigência, né? Ensina com desapego, ensina com humildade, também tenha paciência com aqueles que eventualmente têm uma dificuldade maior ali de compreender aquilo que aparentemente nós já compreendemos. Então é a humildade no aprender e a humildade no ensinar também, com desapego, com despojamento, com um sincero desejo de compartilhar com o outro aquilo que eventualmente nós sabemos um pouquinho. Né? Diante das ofensas, imuniza-te na terapêutica do perdão. Sempre aqui o perdão, né? Sempre o reconhecimento de que nem todos pensam como nós. E por fim, teria outros pontos, mas nós finalizamos com a frase: não exija do próximo aquilo que o próximo ainda não possa dar, e não mentalizes o mal com inquietações imaginárias, mas sim colabora na construção do melhor que deve acontecer. Em verdade, a divina providência não pede para que transformes de imediato numa estrela que te siga às sombras da perturbação, onde as sombras da perturbação estejam dominando na terra. O céu espera sejas, ainda hoje, onde estiveres, um recanto vivo de paz. Não desejemos a paz de todo mundo, mas jamais nos esqueçamos de cultivar a paz dentro de cada um de nós. Deus nos abençoe e nos fortaleça.